Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Especial. Nós que estamos numa nova série de lições sobre questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. E é um prazer recebê-lo aqui para mais esse estudo. Existem eventos que são especiais na nossa vida e geram em nós, na nossa família, grande expectativa. O nascimento de um filho, o casamento de alguém muito próximo, algo que traz para a gente aquela sensação boa, aquela sensação gostosa e positiva, da expectativa de algo bom que vem pela frente. Hoje nós vamos falar sobre o evento mais esperado da história do universo. E a gente convida você a participar desse estudo logo após a vinheta. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez à Escola Bíblica Especial. Estamos chegando na lição de número 4, o evento mais esperado. E eu te convido desde já, como a gente sempre faz, para você curtir aqui esse link, essa transmissão da TV Viva Promessa, deixar aí também o seu joinha, o seu comentário, porque tudo isso ajuda a gente aqui na TV Viva Promessa, ajuda o programa Escola Bíblica Especial a ficar mais conhecido nas redes sociais. Também compartilhe esse link com seus amigos, seus familiares, a liderança da sua igreja, pessoas, amigas suas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que a gente possa aqui junto, mais uma vez, ter esse momento de edificação através do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos conversar, portanto, sobre esse evento tão esperado e para isso nós temos hoje aqui a missionária Célia, que vai nos ajudar fazer esse papel de professora para nós aqui, nos ajudando nesse estudo. É um prazer recebê-la, missionária Célia, mais uma vez aqui na Escola Bíblica Especial. Amém, é um prazer, pastor, estar aqui com você para falar de um assunto tão empolgante, né? E graça e paz a você que nos acompanha neste momento. Olha, o assunto hoje é fantástico, então vamos em frente. Muito bem, vamos lá, vamos entrar direto nesse assunto. Bom, penso que quem não tem a lição em mãos pode já imaginar qual é esse evento mais esperado do universo, pensando no nosso tema, né? Nós estamos tratando sobre questões inquietantes sobre o futuro, né? A gente falava da imagem aqui, ficou tão bonita, né? Desta identificação da lição bíblica, justamente porque ela apresenta um aspecto muito importante, né? Que o tempo está correndo, né? Como se fosse uma ampulheta do tempo caindo e as coisas estão acontecendo. Por vezes, elas parecem demoradas, né? Eu acho que quando a gente tem uma expectativa muito grande de alguma coisa, do nascimento de um filho, de uma festa importante da família que está chegando, para quem está esperando muito, parece que demora mais, né? É verdade. E essa é uma sensação em relação, talvez, à primeira vinda de Jesus. Muitos profetas falaram sobre ela e como, aparentemente, aquilo passa a demorar, a gente tem uma situação de será que vai acontecer? E aconteceu. Jesus veio a primeira vez, viveu, morreu e ressuscitou e deixou essa esperança para todos nós, essa garantia, na verdade, mais do que uma esperança da sua segunda vinda. Mas, por vezes, também, para alguns cristãos, inclusive, parece que, ao demorar demais, ou pelo menos a sensação de demora, faz com que algumas pessoas adormeçam, não é verdade, Marcelo? Parece que não vai acontecer, né? Parece que é uma história... E é interessante que já nos dias dos apóstolos, eles também chegaram a isso, né? A gente vê um questionamento para Pedro, né? E o Paulo tem um momento que ele fala assim, quando ele está falando sobre a volta de Jesus, ele diz assim, e nós, os que estivermos vivos, então Sim. Eles esperavam para aqueles dias. Existiu uma expectativa, né? Muito grande, como é a nossa, né? Exatamente. Hoje em dia, já desde aquela época existia essa expectativa. Agora, a certeza é que ele virá. Amém. Não é?
Com certeza, a gente não marca a data, né? Não pode fazer isso, a Bíblia até instrui, a gente não deve fazer isso, mas o texto base aponta isso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1, verso 7, que é o texto base da nossa lição, aponta para essa convicção, essa expectativa, que ela é definitiva, né? Ela coloca um ponto final no que a gente chama dessa história humana aqui e inaugura uma nova fase da história humana, né? É um evento que talvez, eu não saberia precisar quando, mas talvez há 15 ou 20 anos atrás, ela era mais presente nos nossos cultos, na maneira como a gente enxergava o evento. Eu penso que hoje a gente fala até pouco, né? Talvez é até importante o papel dessa lição, novamente, relembrar e apontar para as questões futuras, inclusive da vinda de Jesus, não? E eu achei o pastor Eleilton, né, que pensa na sequência dos temas, dos assuntos, a gente falar disso antes de falar da grande tribulação, do aparecimento do anticristo, né? Quando falar das coisas ruins, a gente vai falar primeiro dessa que é espetacular, né? Muito bem, vamos entrar então agora aqui nas perguntas da lição, como a gente sempre faz, e aí, obviamente, guiados aqui pela missionária Célia, para que isso nos ajude, você também, no seu estudo da Palavra de Deus e também para a sua igreja local, que isso seja bênção na sua vida. A primeira questão vai exatamente nessa direção, missionária Célia, por que nós devemos acreditar que a volta de Jesus acontecerá? Por que a gente deve se firmar nessa esperança? Porque ele mesmo prometeu. E a palavra de Jesus ela não tem duas interpretações, né? Ele mesmo afirmou, lá em João 14, os versículos 2 e 3, ele diz assim: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, se Jesus prometeu, é a certeza absoluta de que ele voltará, né? A promessa é dele, né? Muito bem. Eu costumo dizer, a senhora foi falando, eu fui lembrando aqui, né? Eu costumo dizer, óbvio que, com certeza eu já falei nesse processo, mas eu sempre tento dizer assim para os meus filhos, eu já menti para você, né? Alguma vez eu já menti para você? Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E às vezes até, olha, eu não falei que você não vai ter tal coisa, eu só falei que não vai ser agora, chegará o momento. Aproveitando para criar, tentando criar no meu filho, né, essa confiança em mim e a confiança de que ele tem pessoas da sua intimidade em que ele pode depositar confiança. Eu penso que, por vezes, o distanciamento dessa verdade passa pelo fato do distanciamento do Senhor que apresenta essa verdade. Porque na convivência, no relacionamento, na aproximação das Escrituras, vendo tantos eventos serem cumpridos, porque a gente olha as Escrituras, muito do que foi dito já se cumpriu. A maioria, né, das profecias. Então, o relacionamento, eu penso que é fundamental para uma pessoa manter a esperança, né? Se ele falou, ele vai cumprir, mas eu só posso acreditar nele se eu continuar num firme relacionamento com ele. Exatamente. E a gente sempre afirma, pastor, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que em Deus não há engano, não há mentira, não há desvio, nele está a verdade absoluta, né? Então não tem por que eu duvidar. Sim. Se ele prometeu, ele voltará. Aguardemos ansiosamente esse momento. A questão agora, no número 2, é como ocorrerá a volta de Jesus. Eu conheço muitas pessoas que dizem não ler o Apocalipse por medo, né? Aliás, até visitei uma pessoa recentemente que me falou isso, que ela
quando lia, ela não dormia bem, por conta das profecias, dos símbolos, dos sinais, né? E a volta de Jesus, ela traz uma ideia de uma visão por vezes fantástica, né? Mas a Bíblia ela tenta nos dar algumas sinalizações de como isso vai ocorrer. O que a gente pode aprender a partir dos textos de Mateus 16, Mateus 24 e também o verso base, Apocalipse 1, verso 7. Olha, o evento, eu acho que nem dá para a gente imaginar. Exatamente. Eu acho que será fantástico mesmo. Por isso que a gente diz que é o maior evento da história da humanidade, né? Porque ele vai ser, assim, impactante, sem comparação. A gente não tem nada como referência. Como né? referência. Mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, lá em Mateus 24, 27, que ele virá de modo visível. Então, assim, diz que como relâmpago, né, que aparece de uma ponta e vai para outra, será dessa forma e será visível em todo o planeta. Como será isso, pastor? Eu não sei te explicar. Uhum. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que todo olho verá. Sim. Então, todo habitante do planeta verá esse evento no momento em que acontecer, né? Então, é visível para todo mundo. Não é gravado, não é... Não. Não é secreto. Não é secreto, não. Ele é visível, né? Em segundo lugar, ele virá de modo pessoal. E isso é fantástico. Quando Jesus ele subiu aos céus, que os discípulos estavam lá no monte, né, e ficaram surpresos vendo ele subir, os anjos disseram, olha, esse mesmo Jesus, ele voltará. É o mesmo. É o mesmo que foi embora, é o mesmo que voltará, né? E reforça a ideia do visível, né? Que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele voltar. Então, E em terceiro lugar, ele virá de modo glorioso. Pastor, eu fico, às vezes, imaginando como será essa cena. Porque alguns historiadores, eles colocam as festas judaicas como representação de algo, né, que já se cumpriu, como, por exemplo, a festa do Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, a da Páscoa, a morte de Jesus, né, e ressurreição. E aí eles alegam o seguinte, que a segunda vinda de Jesus é o anúncio da festa das trombetas, o cumprimento da festa das trombetas. E a Bíblia diz que os anjos vão tocar, né? Anunciando que o rei está chegando. Você já parou para imaginar essa música? Sim. Deve ser... Porque se a gente se emociona com as músicas, né, de adoração, imagina como será o som dessa música que esses anjos vão tocar. Né? Eles virão tocando as trombetas e o céu vai se abrir e ele vai surgir. Será um grande evento de um rei chegando, né? Para buscar o seu povo, né, o seu reinado que já se iniciou, mas aí ele será completo, né? Sim. Será... Por mais que a gente tente imaginar, né? Eu acho que a gente não consegue alcançar, né? Eu às vezes penso na ideia quando a gente vê uma paisagem de natureza, né, muito bonita, que quase tira o nosso fôlego, né? Uhum. O som das muitas águas de um oceano, né? Mas eu acho que por mais que essas coisas nos levem a um lugar de que beleza fora do comum, né? Que glória grandiosa da natureza, nada alcança o que o texto sagrado tenta descrever, né? Da glória do Senhor descendo, todo mundo vendo, alguns provavelmente amedrontados com tudo que estiver acontecendo, até a gente entender tudo aquilo que está acontecendo e essa emoção que eu consigo perceber na senhora falando sobre o assunto, essa emoção que vai talvez nos tirar o fôlego de falar, finalmente.
chegou. Chegou, E a ideia é que é tão visível, tão pessoal, tão glorioso, que mesmo os que, o Apocalipse 1,7 diz que mesmo que os que o traspassaram verão, né? O verão. Isto é, nós estamos falando, talvez, ao falar do que os traspassaram, de gente que talvez não se rendeu a Jesus e gente que não estava viva no momento, mas que também será ressuscitada para ver esse Para evento. ver, todo olho verá, né? Toda a humanidade. Será um evento fantástico. É bem verdade que o dia a dia faz a gente se desconectar dessa grandiosidade, né? Mas eu penso que esta lição tenta resgatar dentro de nós essa expectativa desse evento que foi tão aguardado como você já disse, pelos apóstolos, pelos discípulos e que também deve ser muito aguardado por todos nós. A pergunta de número 3 vai apontar para algo que a gente até já meio que rapidamente comentou aqui. É correto determinarmos uma data para a volta de Jesus? Não. Quais as consequências disso? Eu vivi uma experiência, pastor. A gente trabalhou como missionários no Equador, né? Há uns 30 anos atrás, mais ou menos. E logo que nós chegamos, tinha acontecido um episódio lá, um grupo pequeno, não era um grupo grande, que marcaram a data lá da volta de Jesus, e aí disseram que Jesus desceria lá no monte, lá na Cordilheira dos Andes, né? Num dos montes lá, e eles subiram, todo mundo vestido de branco, e ficaram lá esperando, e Jesus não veio, né? E o líder desse grupo, de uma seita, né? A gente pode classificar assim, acabou cometendo suicídio. E o povo que o acompanhava se desperdiçou, né? Se espalhou, se perdeu diante da decepção, né? Que tiveram que enfrentar. Então, a própria Bíblia nos diz que os tempos e as épocas, elas são exclusivas de Deus. Então, não compete a gente marcar, né? Então, isso está na agenda de Deus. Então, o dia e a hora é com Deus. A gente não pode marcar, porque a gente corre o risco de não acontecer, né? E temos uma decepção como esse grupo que eu vi acontecer lá no Equador. Sim. Eu queria destacar 2 aspectos aqui para ouvir o seu comentário. Um deles, o primeiro, talvez seja, eu penso que é uma irresponsabilidade. Se a Bíblia nos ensina, a Bíblia não nos dá nenhuma... óbvio, nós temos sinais da volta, né? A pregação do Evangelho, guerras e rumores de guerras, doenças e tantos outros aspectos que inclusive estão presentes aqui nesse estudo dessa série de lições. Algumas coisas nos sinalizam, mas nada nos indica que a gente deve marcar uma data, ainda mais sabendo que para Deus o tempo é algo muito mais relativo, né? A Bíblia chega a usar simbologias de que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, isso é aquilo que para a gente às vezes parece demorado, para Deus talvez não seja, ele tem o tempo exato. Não é uma responsabilidade de líderes fazerem isso, porque causa, primeiro, essa frustração, né? As pessoas se dispersam, mas eu acho que causa também muitas pessoas traz para nós cristãos uma falta de credibilidade. Do tipo assim, esse pessoal está de brincadeira com a gente, né? Eu penso que o primeiro ponto, talvez para mim, que me ressalta na ideia de marcar uma data, é a ideia da irresponsabilidade de líderes que estudam a palavra de Deus e partem para esse tipo de caminho, não é? É querer se colocar numa posição de que eu sei mais do que você. Então eu vou marcar porque, não, eu estudei, eu entendi melhor os textos do que você, então...
Realmente falta de responsabilidade, sim. Porque a Bíblia diz, né, que não compete a gente. Que a gente pode ver os sinais. Jesus mesmo falou, né, quando a gente vê a árvore florescendo, a gente sabe que o verão está próximo, né? São sinais que ele dá. Então, nós temos que olhar, sim, para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Os sinais estão aí, né? Mas há outros eventos que precedem a volta dele, que a gente vai estudar nas próximas lições, né? E tudo isso precisa se cumprir. Mas mesmo diante do cumprimento de tudo, não dá para a gente dizer vai ser tal dia, tal hora. Não. Até pensando na primeira lição que eu conduzi aqui com o pastor Hilton, nós já estamos vivendo os últimos dias. Sim, isso é certo. Com certeza. Então, talvez assim, tentando criar uma frase aqui, né? A gente pode precisar que estamos nos últimos dias, mas é impossível precisar o último. Exatamente, pastor. Impossível precisar. Impossível. Porque vai existir de novo a plenitude dos tempos, né? Jesus, ele veio na primeira vinda, foi na plenitude dos tempos, né? E vai acontecer de novo. Só que essa marca no tempo é com ele, é na agenda dele. Isso. Não é na nossa. Amém, que assim seja. O segundo ponto que eu queria destacar, na verdade, foge um pouco aqui, mas eu gostaria de ouvir o seu comentário por conta de duas citações. Uma, trazendo a referência de que a segunda vinda de Cristo, por vezes, é apontada como um cumprimento da festa das trombetas. E aí, quando você cita dessas pessoas que subiram no monte com vestes brancas, né? Eu penso que esse também é um outro fator que acho que vale esse alerta para os nossos irmãos, né? Uma coisa são essas simbologias, outra coisa é aplicar essas simbologias como algo prático para a vida da igreja, como tocar trombeta dentro das igrejas, algumas pessoas que usam o tal do chofar, né? Algumas denominações, trazendo essas práticas, a ideia de subir no monte vestido de roupa branca, isso quem vai nos dar uma veste branca e no Apocalipse ela é simbólica também da pureza que a gente recebe, né? Da ideia da incorruptibilidade que Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Da imortalidade. Utilizar essas coisas, esses símbolos que são importantes, reais e têm apontamentos. Hebreus vai falar que todas essas coisas do Antigo Testamento são sombras, né? De coisas que vão se cumprir. Mas trazer essas coisas para a vida da igreja também torna a igreja algo caricato para às vezes a gente quer alcançar pessoas, a gente vive o tempo da missão e aí a gente fica trazendo essas práticas por vezes judaicas, judaizantes, pegando símbolos e tornando eles reais, o que parece que não é também uma indicação bíblica, né? Com certeza, pastor. Toda a prática judaica, e até os dias de hoje, né? Quem é judeu e pratica o judaísmo tem lá todos os rituais, tudo que para eles é importante. Sim, como nação, como povo, faz parte da cultura deles, né? Então, mas eu não posso pegar essa simbologia e trazer para nós que não somos judeus, né? Quando eu citei a festa das trombetas, porque assim, é uma forma, eu entendo, que Deus deixou, quando a gente faz o cumprimento das festas em algum evento, né, especial, para que a gente tenha noção de como vai ser. E a própria Bíblia diz que os anjos virão, né? Abrindo, porque como Jesus voltará como um rei, antigamente, quando o rei ele vinha, na frente vinham, né, os arautos, né, que tocavam as trombetas para anunciar que o rei estava chegando, né? Sim. Então, por isso a simbologia, mas não significa que eu tenho que trazer para dentro da igreja, né? Ou pegar a data em que eles celebram essa festa. Outra coisa importante, pastor, que nem dias atrás agora foi o Ano Novo Judaico, né?
Sim. E é quando se cumpre a festa das trombetas. Festa das trombetas e o Ano Novo Judaico é junto, né? Então, eu estabelecer, não, no ano judaico vai ser, então, em setembro ou outubro, né? Porque é sempre nesse período que Jesus vai chegar em uma dessas festas. Não, Não é assim. Não é assim, não dá para... E aí um outro aspecto que eu me lembrei aqui agora, acho que também é importante para os nossos irmãos em casa, é essa questão, né? O texto mesmo diz, né, que essa volta do Senhor será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no ocidente, será como um ladrão de noite, né? Não porque ele seja um ladrão, mas pela surpresa. Isso, chega de repente. Isso, porque algumas pessoas de forma popular diziam assim, mas se Jesus voltar e você não estiver orando, não estiver na igreja, tá tudo bem, né? Porque eu posso estar vivendo a minha vida normal, de repente alguém vai estar escovando o dente. Alguém vai estar tomando um banho. Alguém vai estar na praia com seu filho. Outro vai estar praticando o esporte. Outro vai estar na igreja, de repente, por algum motivo. Mas não há também esse aspecto, a preparação para a vinda do Senhor não aponta para o fato que no momento em que Jesus voltar, eu preciso estar fazendo algo que a gente considera essencialmente da espiritualidade, né? Eu vou estar... O texto mesmo sagrado diz que talvez a gente esteja fazendo coisas do nosso cotidiano, se casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, vivendo a vida que a gente vai estar vivendo, ou as pessoas que estiverem vivas naquele momento vão estar vivendo, né? Ou eu colocar uma veste branca e estiver em pecado. Não vai adiantar nada. Não adianta nada, não muda a situação, né? Isso. Então... Muito bem, vamos lá então, vamos chegar aqui na pergunta de número 4. Aqui o autor desse estudo, dessa lição, citou diversos textos, né? Hebreus 9, 28, Mateus 25, do 31 a 32, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta 15, 54, e também a carta de Judas. Todos eles... para que a gente analise e reflita sobre os propósitos da vinda de Jesus. Olhamos aqui como ela vai ocorrer, né? Quando ela deve ocorrer, por que devemos mantermos firmes a nossa fé e agora, quais são os propósitos da vinda do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, é a salvação do povo de Deus. Então, o propósito principal, você que está nos acompanhando neste momento, Jesus ele veio para trazer salvação. E todo aquele que crê em Jesus espera a volta dele. Então, o primeiro propósito é a salvação do povo de Deus. O segundo propósito é o julgamento dos ímpios. Aqueles que não ouviram, aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo serão julgados, né? E, em terceiro lugar, é a consumação do seu reino. Porque Jesus, quando ele vem, ele estabelece o reino, né? Então, ele mesmo diz, né? O reino de Deus já está entre nós, né? Ele estabelece o reino, mas ele é, mas ainda será, né? Então, ele pleno, completo, é a partir da chegada de Jesus, quando ele tirar os seus, né, o seu povo aqui da terra, e aí sim, então, o reino será consumado, né? Será estabelecido na plenitude, né? Completamente. Esses três temas, a ideia da salvação, a ideia do julgamento e a ideia do estabelecimento definitivo do reino, me faz puxar aquela expressão, né? Não sei se é uma expressão em todo o Brasil, né? Puxar a sardinha para um tema que me é muito caro, né? Que é o tema da missão, né? Eu penso que essas ideias, elas nunca deveriam levar o cristão a uma posição, seja de arrogância, ou seja de quanto pior, melhor, né? Isto é, assim, quem tiver perdido, que se perca mesmo, que Jesus volte logo, que esse mundo piore mesmo para Jesus voltar logo. É como se, sabe assim,
como se eu só se preocupasse comigo, porque não é essa a instrução bíblica também em relação ao tempo em que a gente vive. Nós fomos chamados a tirar, a participar dessa missão de resgatar das trevas quantos forem possíveis. Eu acho que é isso que o Novo Testamento nos apresenta. Paulo, os discípulos, os cristãos, em todas as cidades, no Império Romano, com a percepção de que eles têm que estar prontos para apresentar a esperança que eles têm em Cristo Jesus, a fazerem o que for possível para tirar a gente da posição de um julgamento para condenação, para um julgamento para salvação, por meio da obra de Cristo Jesus, porque nós já somos esses representantes do reino de Deus aqui, convidando pessoas para o reino de Deus. O reino de Deus, ele não está de portas fechadas, o reino de Deus está de portas abertas para aquele que assume um compromisso com Jesus. Então eu penso que esse tipo de, principalmente nessa quarta questão, ele vai vir para salvar, ele vai vir para julgar, ele vai vir para estabelecer seu reino. Isso não deveria nos acomodar. Exatamente. Porque a gente recebeu uma missão, né, pastor? Não é missões que nós recebemos, nós temos uma única missão, que é propagar o Evangelho. Então, a partir do momento que Jesus chegou na minha vida, eu tenho o dever, eu recebi de Deus a incumbência de anunciar o seu reino àqueles que ainda não conhecem. Então, eu tenho que cumprir o meu papel. Enquanto eu tiver vida, estiver nesse planeta, se Jesus não voltar, o meu trabalho é anunciar o Evangelho do reino. Né? Então, porque a gente carrega a maior notícia, a gente carrega o melhor reino, a gente carrega o melhor estilo de vida, e por vezes eu acho que a gente age como se isso fosse só nosso, e ao fazer isso, eu tenho a impressão que a gente deixa de carregar o melhor estilo de vida, deixa de carregar a ideia do melhor rei, da melhor expectativa, porque essa expectativa ela é ampla. Ela, desse ponto de vista, ela é inclusiva. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Chega a ser egoísta, né? Da nossa parte. Eu recebi, então, tá tudo bem comigo, o outro não importa, né? E não é isso, né? E a gente não deve desistir nunca, né, pastor? Exatamente. Nunca pregar o Evangelho enquanto há esperança, insistir, persistir, né? Porque em algum momento aquela semente que foi lá colocada pode começar a germinar, né? Então, é isso. Eu penso que para fazer conexão com o início lá da lição, né? Quando nasce um filho, quando a gente faz uma festa de casamento, uma festa de um grande aniversário, o mais legal é você compartilhar isso com outras pessoas, né? Poder compartilhar esses eventos com pessoas queridas, né? A gente gosta de convidar essas pessoas para estarem com a gente gosta de saber que essas pessoas estão participando desse momento com a gente. Acho que esse deveria ser o sentimento do cristão. Quanto mais pessoas a gente puder olhar para o lado, né? Por assim dizer, né? Nesse momento, né? Olhar para o lado e ver, puxa vida, a gente vai junto, a gente vai se encontrar com o Senhor agora. Quanto mais gente puder participar disso, melhor. Eu acho que essa é o nosso trabalho hoje, é fazer isso. Bom, o texto termina aqui com a ideia com os pés no presente. Com profunda expectativa, aguardemos o retorno de Cristo. E com notável segurança, proclamemos o retorno de Cristo. Eu acho que aponta para esses dois aspectos que a gente estava conversando e tentou ressaltar nessa lição, né? Resgatar o sentimento de expectativa, né? Por vezes a gente tem vivido a vida sem se preocupar com esse evento, né? Como, para fazer referência ao que já dissemos também, como nos dias de Noé, né? A gente vive de um jeito tão desapercebido de tudo isso, que é como se não acontecesse. Eu acho que a igreja precisa resgatar essa expectativa e, ao resgatar, proclamar, né? Eu acho que a lição termina por aqui. Como é que a senhora vê essas duas questões? Eu estava aqui pensando, enquanto estudava essa lição, nesse sentido de que
essa expectativa que a gente tem da volta de Jesus gera na gente esse desejo de estar lá, de querer participar, de fazer parte desse grande evento, né? Quando a gente fala desse evento para alguém que ainda não conhece a Jesus, deve gerar essa expectativa. Espera aí, mas e como que eu faço? Isso. Então, a oportunidade que a gente tem para anunciar, né? E a segurança, a certeza absoluta, porque se foi Jesus que prometeu, ele virá. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. Eu aguardo, sim, o retorno dele, né? E enquanto aguardo, vamos anunciando, né? Vamos caminhando e anunciando. É isso. Nada melhor do que nessa série de lições, nós iniciamos um novo quadro, né, missionária Célia? O Desafio para a Vida, que está sendo conduzido, inclusive, por você mesmo, né? Você tem feito esse trabalho, não sei se você tem essa noção, né? Todo mundo que está nos assistindo, a missionária Célia lidera essa área de escola bíblica para a nossa instituição, para a Igreja Adventista da Promessa. E nós decidimos, sob o seu comando, aqui na Escola Bíblica Especial, trazer esse quadro novo, Desafio para a Vida. E esse desafio está sendo feito em cada lição e nós continuaremos a fazer nas próximas séries, mas iniciamos agora, se eu não me engano, no segundo estudo dessa lição, e eu queria te convidar a ficar com a gente mais um pouco para assistir agora, nesse momento, o Desafio para a Vida com a missionária Célia, e depois a gente volta para a oração final, para a gente se despedir. Assista aí o Desafio para a Vida. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo que acompanham a Escola Bíblica Especial neste momento. Será que é verdadeira a afirmação de que Jesus vai voltar? Será que realmente isso vai acontecer depois de tanto tempo que já se passou desde que essas promessas foram feitas e nada aconteceu ainda? Será? Muitos ainda hoje, nos dias de hoje, duvidam ou questionam, como nos dias de Pedro, se realmente essa promessa da sua vinda é real. Na da segunda carta do apóstolo Pedro, né, alguns irmãos da igreja naquela época questionavam se era verdadeira mesmo essa promessa. E o desafio para você, para a tua vida desta semana é é meditar, é estudar e ter uma posição diante do que a palavra de Deus nos ensina. Olha, algum tempo atrás, na segunda igreja lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma irmã chamada Vanessa. É a filha da irmã Raquel e a esposa do Marcelo, o diácono Marcelo. A Vanessa, na sua juventude, ela não queria saber das coisas de Deus. A irmã Raquel frequentava a igreja, orava e sempre intercedendo pela vida dela. E um dia a Vanessa teve um sonho sobre que Cristo estava voltando e que os céus se abriam, Cristo aparecia e descia para buscar a igreja, e ela tinha a sensação de que ela ficaria. Ela tinha certeza absoluta que ela não subiria junto com Cristo. Esse sonho fez toda a diferença na vida da Vanessa. Já muitos anos se passaram e a Vanessa está lá firme na presença de Deus, aguardando esse glorioso dia. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus nos afirma, e o próprio Cristo nos afirma que Ele voltará para nos buscar. Então, o teu desafio é estudar e ter segurança nessa promessa. Cristo vai voltar. Aí eu queria que você me contasse a sua experiência. Olha, escreve no chat e vai lá no Instagram, na nossa página, conta lá pra gente a tua experiência e eu vou estar relatando a tua experiência aqui
momento do desafio para a vida, tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana. Muito bem, espero que você tenha aceitado o desafio, se sinta desafiado a viver para a glória de Deus, conforme temos sido instruídos em cada uma dessas lições. Queria te agradecer, missionária Célia, pelo tempo disponibilizado aqui junto com os nossos amigos, com os nossos irmãos e irmãs, e deixar as suas considerações finais para orarmos e encerrarmos esse estudo. Amém. Foi um prazer, pastor Júnior. Bom, vivemos a esperança do retorno do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não devemos desanimar e nem esquecer ou relaxar, né, durante a nossa caminhada, porque Ele voltará. Mas Ele voltará para buscar os seus. Então, devemos continuar tanto cuidando da nossa vida, da espiritualidade, da nossa santidade, caminhando junto a Ele e anunciando que Ele voltará. Então, se você conhece pessoas que ainda não conhecem Ele, você tem a oportunidade de estar falando desse Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse tempo tão rico, tão precioso, para tratar de um tema tão importante para a nossa vida, Pai. Nós entendemos, Senhor, e aguardamos o retorno do Seu Filho. Ele prometeu que Ele voltaria para buscar os seus e nós estamos aqui esperando, aguardando. E durante esse tempo que estamos aguardando, nos ajude, em primeiro, não desanimar, não esquecermos deste compromisso que Ele assumiu com o Seu povo, com a Sua igreja, e que nessa caminhada, Senhor, nós possamos anunciar àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa colocar no nosso caminho, na nossa vida, pessoas para que a gente anuncie, Pai, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e fez a diferença em nossa vida. E esse mesmo Jesus que veio a este mundo, viveu aqui, nos ensinou, nos orientou como nós deveríamos viver, Ele voltará e voltará para buscar a sua igreja. E nos ajude, Pai, que nesta caminhada a gente não esmoreça, que a gente não desanime e que possamos seguir adiante, abençoando vidas que ainda não te conhecem e podem chegar-se a ti, Pai. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do pastor Júnior, Pai, e todos aqueles que estão acompanhando e acompanharam esse estudo, que possam também serem alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, missionária Célia. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo. E semana que vem a gente continua conversando sobre essas questões inquietantes sobre o futuro e a gente espera você. Até lá, que Deus te abençoe.
Oi, gente bonita, gente de Deus, graça e paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, estamos no Igreja Missionária. Esse espaço na TV Viva Promessa existe para a gente compartilhar um pouco mais a missão, orar pelos cristãos além das fronteiras das nossas cidades. É ótimo ter você por aqui, compartilhar um pouco da graça de Deus e daquilo que o Senhor está fazendo em outros lugares do mundo. Nosso programa é rapidinho, é muito abençoado também, então não sai daí não. Aproveita a vinheta de abertura, compartilhe o link do programa, chama seus amigos nos grupos de WhatsApp, traz eles para cá e daqui a pouco eu volto. Meus amigos, graças a Deus, vamos começar com a nossa frase missionária, nosso programa. Trago para vocês hoje a frase de Edson Queiroz, um grande líder brasileiro de missão, com um grande engajamento nas missões. Ele descansou em setembro de 2016, mas escreveu o livro A Igreja Local e Missões. E foi desse livro que eu extraí essa seguinte frase: é impossível fazer a obra de missões sem o poder do Espírito Santo. É impossível haver poder do Espírito Santo sem que haja visão mundial. Meus irmãos, eu concordo com o pastor Edson Queiroz. De fato, a obra de Deus não pode ser feita sem a direção, a sabedoria, a condução, o poder do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Por outro lado, é impossível que a gente tenha visão mundial sem o poder do Espírito de Deus também. Jesus disse que nos faria testemunhas até os confins da terra depois que recebêssemos o poder do alto. Então o Espírito de Deus é quem nos leva para a missão, o Espírito Santo é quem nos dá a visão mundial. E eu e você temos essa vocação, essa responsabilidade de levar a palavra de Cristo para os 4 cantos da terra. Pensando nisso, que hoje nós vamos orar pelos promessistas na Colômbia. Meus amigos, a Colômbia é um país sul-americano, faz fronteira com o Brasil pelo estado do Amazonas. Tem uma população de 52 milhões de habitantes e o número de cristãos é significativo, 92%. A maioria na Colômbia é católica, um grande número de evangélicos, mas também uma presença significativa de pessoas sem religião. A Colômbia é o país sul-americano com maior índice de perseguição religiosa. Cristãos e líderes religiosos continuam sendo assediados, extorquidos e assassinados em conflitos de guerrilhas, cartéis de drogas e outros grupos armados. Os promessistas colombianos vivem na cidade de Letícia, localizada em uma fronteira tríplice, juntamente com o Brasil e o Peru. Eles são liderados pelo pastor Werleson e a sua família, sob a coordenação da Convenção Amazônica. As atividades missionárias públicas na Colômbia são restritas, mas os crentes se reúnem em pequenos grupos e congregam na Promessa em Tabatinga, do lado brasileiro da fronteira, formando uma comunidade multiétnica, composta por brasileiros, colombianos e indígenas. Que lindo, não é verdade? Que bênção! Imagine você, que legal seria poder congregar numa comunidade multiétnica como essa, lá na cidade de Tabatinga. Vamos orar pelos nossos irmãos colombianos, pelos nossos irmãos peruanos e amazonenses que estão nessa comunidade, que eles sejam cheios do Espírito Santo e fortalecidos na fé. Vamos à oração. Meus amigos, nós vamos orar para que Deus guarde a família pastoral dos riscos das viagens para atender as igrejas. Vamos orar também pela evangelização e discipulado dos colombianos, gerando a expansão do Evangelho por outras cidades do país. Oremos também pela organização de novos projetos que visem a alcançar novas
pessoas para Cristo na Tríplice Fronteira. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, Salvador nosso, a Ti seja a glória e a honra para sempre. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de nos unirmos para orar. E hoje para orar pela Igreja do Senhor, o povo do Senhor que está na Colômbia. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs colombianos que têm proclamado a Tua palavra, têm procurado ensinar o Evangelho do Reino, têm procurado Te servir naquele país. Que eles sejam cheios do Espírito Santo e guiados para a missão. Que a partir de nossos irmãos colombianos, fazendo a missão em seu próprio país, outras cidades daquela nação sejam alcançadas, outras pessoas também venham para Cristo. Quem sabe, Deus, pessoas que hoje estão envolvidas com guerrilhas, com narcotráfico, tenham suas vidas transformadas pela fé em Jesus, abandonem o pecado e venham para o Teu reino. Deus, eu te peço em nome de Cristo que o Senhor abençoe o pastor Werleson, sua família, no trabalho missionário, nas viagens que fazem para atender as igrejas, que eles sejam guardados dos perigos, dos riscos das estradas, de assaltantes, criminosos, que eles vivam na paz do Senhor e cumpram sua missão em paz. Também oro, meu Deus, para que a comunidade multiétnica lá em Tabatinga, essa igreja local que recebe indígenas, colombianos e também brasileiros, que eles sejam cheios do Espírito Santo, recebam do Senhor graça para iniciativas missionárias importantes de apoio às comunidades, atividades, meu Deus, que possam alcançar a cultura, que possam atender as pessoas nas comunidades onde eles estão inseridos, que eles recebam do Senhor graça, habilidade, sabedoria no cumprimento da missão. Sejam cheios do Espírito Santo e abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero encorajar você a continuar orando pela comunidade cristã que está na Colômbia, por aqueles que também estão em outras partes da Tríplice Fronteira. Que Deus abençoe o povo dele e que a obra de Jesus se expanda, que mais gente seja abençoada pela atividade da igreja no mundo. Nós vamos concluir o programa de hoje com o nosso versículo missionário e eu quero compartilhar com você no livro dos Salmos, o Salmo 96, os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia em dia. Aleluia! Louvado seja Deus! Cante o nome do Senhor, cante as grandezas do Senhor, anuncie a salvação de Deus de dia em dia, que todas as nações, todo o Brasil, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a Venezuela, a China, todos os países da terra conheçam a salvação e o amor de Deus. E eu e você somos chamados a sermos agentes dessa missão. O programa Igreja Missionária vai ficando por aqui e foi ótimo passar esse tempo com você. Que você tenha uma excelente semana, que você continue focado, engajado na missão, ajude a sua igreja local, seja uma bênção aí para os líderes da sua igreja, ou se você é líder, seja uma bênção para os seus liderados nas equipes de missão, no trabalho junto aos ministérios, seja uma bênção na comunidade, no bairro, na cidade onde você está. No próximo encontro, nós vamos orar pelos promessistas na Índia. Fica com a gente, vem aqui participar da Igreja Missionária, que é sempre uma bênção. Eu te espero no próximo programa. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Seja missionário e até a próxima. Tchau.